Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. O novo ensino médio vem dando o que falar. Tem quem apoie e tem quem pede a revogação da lei que foi aprovada em 2017 e implementada em 2022. Para tirar as dúvidas sobre o que mudou e como está sendo implementado o novo ensino médio, eu converso aqui com o Fábio Marçal Agostinho, que é educador, professor e também diretor há 21 anos, e também estudante Amanda Marroy Ribeiro. Bom, começando com a Amanda, obrigado pela sua presença aqui, Amanda, com a gente. Obrigada. Obrigado, Fábio, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui. Fábio, me responder o que é a reforma do ensino médio de 2017, ao qual nós demos o título do programa de hoje, para que as pessoas possam entender do que nós estamos falando. Então vamos lá. Nós sabemos que os estudantes, eles evoluíram, né? As salas de aula de antigamente não são mais como hoje. E pensando nessa necessidade da gente trazer um ensino médio que viesse mais de encontro, né, com o interesse dos jovens, analisando pesquisas que mostram o alto índice de evasão, de reprova nesse segmento, chegou-se à necessidade de uma nova proposta para esse segmento que encerra a educação básica brasileira. Então é muito importante que se entenda que o novo ensino médio ele tem dois propósitos principais. O primeiro deles, a ampliação da carga horária, que passa de 2.400 para 3.000 horas ao longo dos 3 anos ou 3 séries do ensino médio. E é importante ressaltar que agora pretende-se oferecer e possibilitar que os estudantes tenham uma certa autonomia na escolha do seu currículo. É fundamental que se entenda que essa escolha acontece de forma parcial. E agora existe uma divisão entre o que é chamado de formação geral básica, onde os alunos eles têm os conteúdos que são trabalhados na nova Base Nacional Comum Curricular, e eles têm uma parte chamada parte diversificada do currículo, aonde eles podem trabalhar trilhas de aprendizagem, ou seja, respeitando as aptidões, os interesses desses jovens, nós podemos ter escolhas por caminhos dentro do currículo. Então essa é a grande união. E por que precisa reestruturar esse ensino médio? O ensino médio ele não estava de encontro com os anseios dessa geração. É uma geração muito questionadora, é uma geração que sempre tem aquela questão, mas por que eu tenho que aprender o Teorema de Pitágoras? Aonde que eu vou usar essas datas que são apresentadas nas aulas de história? Então, essa geração que precisa de estímulos para se sentir motivada, para se sentir engajada, agora tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de ter um ensino médio que venha mais de encontro aos seus anseios, no que se refere a seu crescimento pessoal, aos desafios do século XXI e também já pensando no mundo do trabalho. É até aquela história, né? Se você é engenheiro, para que eu tenho que ficar estudando história, né? E geografia? Sim. É mais ou menos isso, né? Bom, e quais são os desafios aí que você identifica na implementação dessa reforma de ensino? Vou perguntar aqui para a Amanda um pouquinho. O que você acha? Assim, foi um choque, porque aumenta bastante a carga horária e a gente se vê numa situação em que pode escolher um pouco o que vai ver na escola. Obviamente vai manter a base, mas quando a gente tem essa oportunidade de escolher, traz um ar assim, de responsabilidade pra gente que dá uma animação para estudar, sabe? Então, tem algumas dificuldades, que é esse aumento de aula, mas eu vejo como um lado positivo também. Você vê como uma parte positiva. Sim. Até eu ia fazer essa pergunta para você, nada contra, lógico que deve ser implementado, mas você acha que os alunos estão preparados para fazer esse tipo de escolha? Que eu já li, né, pessoas de vertentes diferentes, né, educadores de um lado dizendo que, olha, que bacana, né, a oportunidade que nem você falou, a responsabilidade de assumir isso, né, e participar junto. Uhum. E tem educadores que chegaram a defender, falaram, não, o aluno não está capacitado para fazer esse tipo de escolha, não é ele que deve escolher. Se você acha, qual a sua opinião em relação a isso? Assim, as pessoas estão preparadas, para escolher?
pode até parecer que a gente não está, às vezes, preparado, mas quando você tenta e vê que não dá certo, já é uma forma de você anular uma opção para você depois já ver que não vai funcionar. Então, vejo isso como um modo positivo também. Porque mesmo que o aluno não esteja, assim, totalmente responsável para tomar esse tipo de decisão, mesmo que ele tome a decisão errada, ele vai perceber e não vai tomar essa decisão mais para frente. Ele tem a oportunidade. Você acha também, professor? Complementando o que a Amanda disse, é fundamental que se entenda que essa escolha do aluno ela não é total. Boa parte do currículo ela já é determinada pelo colégio. Né? Ele tem a possibilidade de fazer a escolha de uma parte correspondente a 40%, né, da grade, que nós consideramos como uma parte diversificada. Eu acho que é fundamental para que esse trabalho seja bem feito, que haja a participação da comunidade escolar também, porque está muito relacionado com as particularidades da região que nós estamos falando, com as necessidades e os anseios da nossa comunidade escolar. Então, esse trabalho que a gente fala a respeito de novo ensino médio, ele já deve começar a ser trabalhado nos anos finais do ensino fundamental, falando para o jovem, né, da importância do encerramento desse ciclo, que foi um ciclo de 9 anos, e que a partir de então é esperado que dentro da sua maturidade, que nós sabemos que vai aumentar ao longo das 3 séries, ele possa começar a pensar num projeto de vida. Tanto, né, para poder aqueles que têm o anseio de ingressarem no ensino superior, como aqueles também que já têm, porque a parte diversificada não só vai possibilitar que ele possa escolher algumas áreas do conhecimento, mas existe um itinerário também que é de formação técnica e profissional. Então, esse jovem que além do ensino superior também pleiteia, né, a possibilidade de já ingressar no mercado de trabalho, começa a vislumbrar já no ensino médio essa possibilidade. Uma vez que, concluídas as 3 séries do ensino médio, se ele opta por esse itinerário, que a gente chama de 5, esse jovem já sai formado, tanto no ensino médio regular, como no ensino médio técnico. Ele tem essa possibilidade? Sim. Então essas são as principais mudanças que estão introduzidas. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho isso. O senhor comentou de 2.400 horas para 3.000, ele tem a possibilidade de fazer essa escolha, né, de algumas matérias, né? E o que mais, professor? Então vamos pensar num aluno como a Amanda. É uma aluna que a gente costuma dizer que os alunos têm perfis em função das áreas do conhecimento. Ela é uma aluna da área da saúde, uma aluna que a gente considera que vai ou ir para a área da medicina, ou veterinária, ou da parte da engenharia. Então, está na área biológica. Isso. Né? Ela, quando ela optou pelo nosso ensino médio, parte do currículo foi oferecido pelo nosso colégio, pela oficina do estudante, e a parte do currículo relacionada à parte diversificada, né, ou ela caminhava pela trilha de aprendizagem relacionada às ciências da natureza e matemática, aonde ela se aprofunda ali em educação financeira, ela tem a possibilidade de ter práticas de laboratório, e é importante que nós coloquemos aqui que o projeto de vida é obrigatório para as 3 séries do ensino médio, para que esses jovens possam se autoconhecer e possam fazer escolhas mais assertivas no momento de ingressarem no ensino superior. No caso dela, ela teria então a opção de ir por esse caminho, ou se fosse uma aluna ou um aluno que a gente diz mais humanoide, possivelmente você, pelo fato de ter escolhido jornalismo, sim, aí escolheria uma outra trilha de aprendizagem, onde eles têm ali os estudos narrativos, uma disciplina de inglês que permite que eles conversem a respeito de temas atuais, que a gente chama de English Language Composition, e o projeto de vida que é comum para as 2 trilhas. Dessa maneira, o aluno pode se aprofundar em uma trilha de aprendizagem, mas, de novo, é importante, fundamental, tranquilizar as famílias, tranquilizar os estudantes. Essa escolha não é definitiva. Se o aluno é em contato com outros colegas, chegar à conclusão que esse itinerário que ele esperava, ele tinha uma expectativa que não atendeu os anseios dele, ele pode fazer a troca pelo outro itinerário. Dessa maneira, nós estamos colocando, então, o aluno como participante do seu próprio processo de aprendizagem. No caso de colégios que oferecem o ensino técnico,
ao invés de fazer essas escolhas que eu disse, ele pode fazer algumas disciplinas, ou uma área, ou mais de uma área, de ensino técnico, e aí com parcerias, né, com indústrias, com empresas, e ao final do ensino médio, ele tem a conclusão e o certificado. Ensino médio regular e o ensino médio técnico. Quer dizer, então, que a base curricular, ela não muda, que é o famoso BCC, é isso? BNCC. BNCC. Isso. O que é o BNCC? Vamos explicar para o pessoal. Base. É a Base Nacional Comum Curricular, Ok. que tem um propósito: garantir educação de qualidade para todos os estudantes brasileiros, fazer com que nós tenhamos elevação nos nossos índices de aprovação nessas avaliações de desempenho, como o PISA, como o SAEB. Então, é proporcionar, é um documento norteador para que nós possamos ter um currículo que garanta a educação de qualidade para esses jovens, de forma integral, e eu não estou dizendo integral necessariamente no sentido de uma escola de tempo integral, mas a formação de um jovem integral, consciente do seu papel na sociedade, dos seus desafios e do mundo do trabalho, porque são jovens da geração do século XXI. Que é as matérias que a gente já conhece, língua portuguesa, Isso. matemática, Física, química, ciências, biologia, né, no caso. Isso. Isso daí não tem como mudar. Não tem, é a formação geral básica. Você escolheu o que, Amanda? Só minha curiosidade. Aí eu fui para a área de biológicas exatas também Foi no para itinerário. biológicas, que você gosta. É interessante você falou agora, áreas biológicas e exatas. Por que você fez isso? Então, eu pretendo prestar medicina veterinária e medicina humana. E aí escolher o itinerário de ciências humanas e linguagens não encaixa muito com o que eu quero fazer. Não encaixaria para você. Aí, como esse itinerário de biológicas e exatas tem um foco no que eu quero prestar, fez mais sentido para mim. E aí você pode fazer essa experiência, no caso, de ver se você realmente quer seguir a carreira para biológicas ou exatas, né? Exato. Porque no caso você pender para ser uma engenheira, para ser algo voltado a arquiteta, que usa mais cálculos, né? Eu confesso para você que, até confessando, eu fiz 2 anos de engenharia de produção mecânica, por incrível que pareça. Mas no meio do caminho eu falei assim, bom, o que eu estou fazendo aqui na sala de aula? Sendo que eu já trabalhava com rádio na minha vida, né? Aí eu falei assim, bom, eu acho que está na hora de, né, optar por uma outra mudança, e aí resolvi fazer jornalismo na minha vida. E graças a Deus é o que eu trilhei, né? Mas é interessante isso, porque eu tive que entrar na faculdade, né? Eu estava em dúvida em relação àquela época, então eu tive que fazer a experiência de primeiro cursar 2 anos daquele curso de engenharia, parar tudo e começar tudo de novo, né? Prestar vestibular de novo, né? Acho que aí vocês realmente têm um caminho mais assertivo, né? Eu acho que essa é uma das propostas, né? De novo, respeitando, né, a questão da maturidade, que ali nós estamos falando de jovens de 15 a 17 anos, mas que eles possam talvez fazer escolhas, como vocês disseram, mais assertivas, sem a necessidade, não que isso esteja errado, né? Você ingressar num curso superior e ver que, na verdade, aquilo que você pensava quando você fazia as leituras não tem a ver com a sua missão. Mas eles têm essa oportunidade de degustar isso na própria escola, no próprio ensino médio, e utilizando de metodologias que têm o propósito de ser um pouquinho diferente da parte da formação geral básica. Então, já aproveitando, né, eu vejo como vantagem também dessa parte diversificada, que os alunos eles são colocados para participar do processo da sua aprendizagem. Diferente da formação geral, que nós estamos acostumados com as aulas mais analíticos expositivas, os professores ali tendo o conteúdo para cumprir, essa parte diversificada do currículo, ela permite que nós utilizemos o que a gente hoje em dia chama de metodologias ativas de ensino, ou seja, que o aluno possa fazer pesquisas antes, que a gente chama de sala de aula invertida, ou que ele possa utilizar a tecnologia a favor de uma aprendizagem significativa. E isso não é uma coisa de agora, isso o Vygotsky já dizia lá atrás. O conhecimento ele não é transmitido de forma direta, ele é mediado. E para esses jovens que têm a tecnologia de uma forma muito natural, por que não usar a tecnologia para que nós possamos fazer esse conhecimento ser transformado em aprendizagem significativa? Então eu vejo vantagem sim nessa possibilidade que eles têm de fazer uma escolha
Claro, não é de novo, né? Não é uma escolha total da sua grade. Exatamente. Porque essa maturidade eles vão ter quando eles estiverem no curso de graduação. Bom, gente, esse é o programa Ação Nacional, que precisa ir para um rápido intervalo e volta já. De volta com o programa Ação Nacional, e hoje eu estou conversando aqui sobre o novo ensino médio. Estou falando aqui com o professor Fábio Marçal Agostinho, ele também que é diretor de ensino e também educador. E também com a Amanda, né, Ribeiro, que está aqui com a gente, estudante, batendo um papo aqui com a gente também e discutindo essa ideia do novo ensino médio. Gente, olha, sabemos que o novo ensino médio tem gerado muitas discussões entre educadores, pais e alunos. Uma das dúvidas que tem surgido é como essas mudanças irão impactar no desempenho dos estudantes nos vestibulares. Ouvimos o diretor pedagógico Anderson Gama, que explicou os pontos positivos e negativos do novo ensino médio na hora de disputar uma vaga na universidade. Confira. O novo ensino médio foi aprovado em 2017 com o objetivo de incentivar os adolescentes a concluírem o estudo básico. Segundo o MEC, em 2019, 30% dos jovens abandonaram os estudos e, com o novo modelo de ensino, o aluno possui maior autonomia. Mas o diretor pedagógico Anderson Gama faz algumas ressalvas sobre a nova metodologia de ensino. Então, esse ensino médio ele ainda tem muitos ajustes a serem feitos, ainda precisa de muita definição concreta do que é considerado uma FGB, o que não é. O grande debate não é necessariamente no nome das matérias, mas o conteúdo dessas matérias. Então, o que a formação geral básica define não é quantas aulas de português, de matemática, de história, de geografia, de ciências devem ter. O que ela traz é os conteúdos, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, né, para os alunos. Que a lei ela só diz que os componentes de português e matemática precisam estar presentes nos 3 anos do ensino médio. As outras disciplinas, elas são livres de composição da escola. Tem escola que pode optar tirar a disciplina de história e trabalhar os conteúdos de história em geografia. Poder pode, deve, aí é outra história. A falta da definição dos conteúdos disciplinares que compõem a FGB, Formação Geral Básica, pode prejudicar o aluno no momento de ingressar no ensino superior através do vestibular ou Enem. Se o currículo que a escola montou, ele não está alinhado a essas provas oficiais, realmente esse aluno ele vai ficar defasado, que é o que a gente tem visto hoje em algumas escolas, principalmente da rede municipal e estadual, que estão fazendo o mínimo necessário para cumprir a lei, e aí o aluno está saindo sem os dois, sem o preparo para uma prova, sem o preparo para o mercado de trabalho, sem o preparo para a vida adulta, e aí ele fica simplesmente com um diploma que não serve de nada. Segundo o especialista, a ideia do novo ensino médio é vantajosa para o desenvolvimento escolar, profissional e pessoal do estudante. Mas a lei precisa ser reajustada para definir melhor as novas regras de ensino. A lei tem seus pontos, sim. Na teoria, ela é muito bem trabalhada. O problema tem sido a prática, mas eu acho que é um caminho. Acho que adaptar essa nova lei dentro da realidade, entender as más práticas e tentar na lei coibir essas más práticas, entender as boas práticas e permitir com que essas boas práticas aconteçam melhor, eu acho que é o caminho. Eu defendo a ideia que uma parte pequena do currículo tem que ser, sim, de livre escolha do aluno, mas outra parte, que eu falo em 80%, precisa ser definida pela escola. O que o ensino médio, o novo ensino médio, propõe na sua base teórica é esse equilíbrio. Preparar os alunos para uma prova oficial é um ponto importante, mas apenas tirar uma boa nota no Enem não quer dizer que o aluno completou com satisfação todos os seus processos no ensino médio. Às vezes você tem um aluno que na prova vai muito bem, mas não consegue fazer uma argumentação oral sobre um debate. A gente entende isso, que quando você dá muita liberdade para o adolescente, às vezes ele usa essa liberdade para ficar numa zona de conforto e não se desenvolver, né? E isso que é danoso. Bom, e aí, professor Fábio? O senhor concorda com a posição aí do educador aí, do Anderson, que é diretor pedagógico?
Concordo, eu acredito que essa questão, né, da definição da porcentagem, então assim, né, os documentos oficiais falam que 60% no máximo tem que ser agora da formação geral básica. Então daquele currículo que, segundo ele, está pautado na Base Nacional Comum Curricular e que vai preparar os jovens ali para os processos seletivos externos. 40% no mínimo, de acordo, né, com os documentos do MEC, tem essa parte diversificada onde os colégios, a Secretaria de Educação, no caso, né, das escolas públicas, têm autonomia para montar a sua grade. Ele defende ali 80%. Eu acho que essa questão da definição percentual, ajustes serão necessários em função da realidade, em função do interesse daquela comunidade escolar. Por isso eu acho que é muito importante que a comunidade escolar local, ela participe desse processo, dessas discussões. Qual é o perfil dessa escola? Ela é um perfil que tem como, né, função, né, funcionalidade, preparar os jovens para os processos seletivos externos. Eu estou citando aqui as grandes fundações, entre as quais FUVEST, falando da nossa região, Unicamp, Unesp. Então sim, talvez nós tenhamos que repensar essa porcentagem e deixar uma carga estruturada pelo colégio maior. E essa possibilidade, né, de trabalhar com os itinerários formativos numa quantidade menor. Mas se o propósito do colégio for a formação primeiro desse jovem, de uma forma completa, sem a necessidade de, finalizando, né, a educação básica, ele já ingressar no ensino superior, aí eu talvez não faria uma porcentagem tão grande. Então eu acho que o que ele diz não vem contra aquilo que está sendo, né, mencionado de acordo com a ideia da reforma do ensino médio. Mas sim, existem particularidades regionais, mesmo no que se refere às questões das diretorias de ensino, que têm que ser colocadas, têm que ser muito bem apresentadas para essa comunidade escolar, para esse alunado, para essas famílias, deixando claro que qual é o propósito da escola? É preparar jovens que estejam aptos para, ao final das 3 séries, poderem performar, né, nos processos seletivos externos. E nós sabemos que, por enquanto, eles não vão fazer alterações em função do novo ensino médio, então nós mantemos uma porcentagem maior de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Eu só destacaria que o Enem ele já trabalha nas áreas, por áreas de competência. Então é importante que nós não deixemos as disciplinas isoladas, mas que possamos reuni-las, por exemplo, entre ciências da natureza e suas tecnologias, trabalhando com a biologia, a física e a química, da qual eu sou professor, de forma interdisciplinar. Porque as disciplinas de forma separada, elas acabam gerando na cabeça do aluno uma falsa impressão de que elas não conversam entre si, quando na verdade as áreas do conhecimento elas estão interrelacionadas e elas podem ser extrapoladas para o dia a dia do aluno. E eu acho que isso, né, você fazer com que o colégio também esteja presente no cotidiano do aluno faz com que ele tenha mais engajamento, mais interesse, mais disposição mesmo para se preparar, que sejam para essas provas, que seja para depois ele ter o momento de pensar, bom, agora finalizei a educação básica, qual é o próximo passo? Porque nós não podemos também partir do pressuposto que todos os alunos já queiram ingressar no ensino superior. Existem alunos que pretendem fazer um intercâmbio, que pretendem aplicar para universidades fora do país. Então há que se pensar nessa situação. Quando o senhor fala comunidade local, toda vez que o senhor citou 2 vezes já essa escola, comunidade local, o que o senhor quer dizer? Por exemplo, eu estou falando de estados, regionalizações. Sim. Por exemplo, o estado de Minas Gerais tem a sua particularidade, como lá no Nordeste também tem a sua particularidade e o Sul também tem a sua, é isso? Sem dúvida. Você, assim, foi no ponto que eu queria citar. Se a gente pegar o estado de Minas Gerais, eles têm avaliações que eu, inclusive, acho muito interessantes, que são os processos seletivos seriados, onde eles conseguem avaliar o aluno não na finalização do ensino médio, mas no final de cada série do ensino médio. Então, para eles, esse processo, né, de avaliação,
os currículos, os conteúdos que são abordados, eles já têm um propósito. Esses alunos, eles fazem avaliações ao final da primeira série do ensino médio, ao final da segunda série do ensino médio, ao final da terceira série do ensino médio. E em função das notas que eles obtêm ao longo de todo o ensino médio, eles conseguem ingresso no ensino superior. Se a gente for pensar na realidade do Nordeste, muitos dos alunos, têm como foco carreiras militares. Nós temos lá no Nordeste o maior índice de aprovação de alunos em carreiras militares. Olha que interessante que a preparação já vai para uma outra vertente, onde a área de ciências exatas tem um peso muito grande. Então, essas particularidades que eu digo, né? Tudo bem, eu entendo, né, essa necessidade e essa grandeza de garantir educação de qualidade para todos, mas nós estamos falando de um país que tem extensão continental. Sim. Então, eu acho que essas particularidades locais, elas devem ser levadas em consideração. Como também no Mato Grosso, Goiás, a questão da agricultura é muito forte, né? Sim. E tem sua regionalidade. Sim. Interessante isso. Bom, eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente responder no próximo bloco. E como é que essa reforma pode afetar no ingresso dessas pessoas, desses jovens na universidade? Ou se pode ou não, né? Mas a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com Programação Nacional, estou conversando aqui com o professor, o educador e também diretor de educação, o professor Fábio Marçal Agostinho, e também com a estudante Amanda Marroy, acertei, né? Ribeiro. Eu falei que até o final do programa eu ia acertar o sobrenome dela. Bom, gente, eu fiz uma pergunta no bloco anterior, professor, e eu deixei essa pergunta, se essa reforma ela pode afetar no ingresso desses jovens nas universidades. O senhor acha que sim, não? É inegável que sim. Principalmente eu faço referência aos jovens que optarem na parte diversificada pelo itinerário de número 5, que é a formação técnica e profissional, eles chamam de FTP. Esses jovens, em função de terem disciplinas, né, mais voltadas para o mundo do trabalho, se eles quiserem pleitear a processos seletivos externos, eu vou colocar aqui, fazer destaque ao Enem, eles terão uma bonificação. Porque parte do pressuposto que, como eles vão ter uma formação específica para a área profissional, quando eles forem, então, prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, eles farão, mas em função, né, deles terem tido disciplinas específicas da área técnica, eles terão uma bonificação para poderem, né, concorrer às vagas das universidades federais brasileiras. Não se definiu ainda qual é essa bonificação, mas a princípio haverá uma bonificação para esses alunos, sim. Mas aí complica um pouco, porque a gente acaba tirando um pouco da balança, né? Sim. Bom, é um pouco complicado isso daí. Quer dizer, por exemplo, se eu quero fazer engenharia, dando um exemplo, então eu começo a migrar com as aulas de exatas, né? Nem se estava fazendo exata e biológica. E aí eu começo a migrar mais para exatas e aí eu tenho uma bonificação ou eu tenho uma vantagem em cima dos outros concorrentes, é isso? Isso. Puxa vida. E aí, Amanda, você acha que essas mudanças do ensino podem ajudar na sua formação como cidadã num todo? Eu acho que ajuda, porque a gente vai acabando se conhecendo melhor tendo essas disciplinas específicas. E quando a gente se conhece melhor, fica mais fácil de saber como lidar consigo e lidar com os outros. Então, pra mim, ajuda. Você acha que ajuda? Uhum. Eu acho que os jovens nessa etapa, né, da preparação escolar, eles acabam tendo uma demasiada pressão, que na verdade é imposta por eles mesmos, às vezes, né, pela família, não de forma talvez intencional, mas na expectativa mesmo, né, de como vai ser daqui para frente, meu filho no ensino superior. E com essa possibilidade da parte diversificada, as escolas, os colégios, têm trabalhado muito também com as competências socioemocionais. Competências socioemocionais, nós sabemos que não só nos colégios, mas também no mercado de trabalho, hoje em dia, são fundamentais para que nós tenhamos autocontrole, para que nós saibamos que haverá dias bons, haverá dias ruins. No nosso colégio, eles fazem prova de forma constante.
E não vai ser sempre que o desempenho vai ser aquele que eles acreditam. E está tudo bem, porque isso, na verdade, são treinos. São treinos que nós estamos preparando esses alunos para mentalmente estarem fortalecidos para quando chegar o momento das provas oficiais, eles terem segurança, entenderem que aquilo ali fez parte, que eles estão preparados, que o mais importante não é eles aceitarem essa nota baixa e acharem que eles não são capazes, mas procurarem entender quais foram ali, né, os eventuais problemas, entre aspas, quais são os pontos de melhoria, e aí eles teriam tempo para poder trabalhar. Então, essa parte, né, trabalhar com competências socioemocionais dentro da área da parte diversificada, né, no nosso caso com o projeto de vida, eu acho que faz toda a diferença. Você se sente pressionada, Amanda, assim, nessa atual fase da sua vida? Como é que é? Olha, eu sinto que eu boto pressão em mim mesma. Não é tanto pressão externa, mas pressão comigo mesmo, sim. De tentar sempre manter uma nota boa no boletim, conseguir passar nas melhores universidades em algum curso concorrido, mesmo que seja o curso que eu quero. Eu sei que é um curso concorrido, então tem uma certa pressão. Não tanto externa, mas eu sinto bastante interna. Você se cobra muito? Cobro. É? Bastante. Porque é uma fase bem difícil, né? Porque realmente eu me lembro lá atrás, né? Um bom tempo atrás, meus 15 anos, realmente a gente se cobrava, né? Porque eu acho que acabou um pouco essa questão da pressão dos pais, né? Isso eu acho não que vejo tanto. diminuiu bastante, principalmente na sua geração, né? Não sei na nossa, que a gente tinha um pouco mais assim de uma certa cobrança de que, ó, que você vai ser, ou tinha uns que eu me lembro, amigos que falaram, não, você tem que ser igual ao pai, né? Eu tenho um comércio, tem que seguir comigo no comércio, tem que aprender, mexer com isso, né? Ou tem que ser médico, tem que ser médico, ser advogado, tem que ser advogado, tem que seguir a geração da família. Existia uma certa cobrança um pouco, acho que hoje não existe mais, né? Eu não sinto tanto assim, não. Não. Há uma expectativa, talvez, um pouco na minha família, porque a maior parte é médico. Mas eu não sinto como uma cobrança. É como eu sempre estive meio que inserida nesse grupo, nesse mundo, eu sinto uma maior afinidade. Tá na raiz, né? Não tem muito como mudar. Colocando um ponto positivo, né, já que eu levantei a questão dos alunos ali que recebem a bonificação, aqueles que optam pelo itinerário de formação técnica e profissional, um ponto positivo que eu vejo é que quando eles acabam se aprofundando numa área do conhecimento, eles se sentem encorajados e hoje em dia existem muitas Olimpíadas do Conhecimento, que privilegiam alunos que têm habilidades específicas para determinadas áreas do conhecimento. E hoje, né, aproveitando a pergunta que você me fez, algumas universidades separam parte das suas vagas para medalhistas olímpicos, entre as quais a Amanda, sem a necessidade de passarem por processos seletivos. Então tem esse lado bom também, porque se ele acaba optando em se aprofundar em uma trilha, ele acaba tendo confiança, porque os conteúdos trabalhados geram essa confiança para que ele possa ser um aluno olímpico, ter bons desempenhos e obter uma vaga no curso superior sem necessidade de passar por esses processos, que de fato eles são desgastantes, né? Como nós sabemos, o número de vagas é muito menor do que o número de candidatos que desejam ingressar, principalmente naqueles que são mais concorridos. Olha, diante de tudo isso, gente, estudantes e trabalhadores da área de educação de diversos estados fizeram manifestações pela revogação do novo ensino médio. Vamos acompanhar. Em São Paulo, os estudantes caminharam da Avenida Paulista à Assembleia Legislativa na zona sul da capital paulista. Eles ergueram cartazes e bandeiras pedindo a revogação do novo ensino médio, criado no governo de Michel Temer. Em outros estados, ocorreram manifestações parecidas, como no Distrito Federal, em Alagoas e no Paraná. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas pede a revogação do novo ensino médio e uma reconstrução da escola pública brasileira. O novo ensino médio começou a ser implantado em 2022 e tornou-se obrigatório este ano. Nele, os conteúdos são divididos em áreas do conhecimento, como acontece no Exame Nacional do Ensino Médio, e os alunos devem cumprir os chamados itinerários formativos, escolhendo as áreas nas quais desejam se aprofundar. Bom, estamos de volta. Olha, tá aí, como a gente disse no início do programa, existe aqueles que são a favor, existe aqueles que são contra, né?
aqui existe um protesto, né, de alguns estudantes dizendo que não é a favor, que quer a revogação desse novo ensino médio. Por outro lado, outros apoiam e falam que é muito bom. Na realidade, na matéria que estava aí agora, alguns estavam falando sobre o ensino estudantil nas escolas não particulares, estaduais, né? O ensino público. Eles estão preparados realmente, professor, para poder assumir uma mudança dessa? Júnior, é necessário que se repense as políticas públicas no que se refere à educação pública no Brasil, né? Já antes da pandemia, era discrepante as diferenças de oportunidades que havia entre os jovens de escolas públicas e escolas privadas. Com a necessidade do isolamento social, as aulas online, essa diferença, esse gap, ele se tornou maior ainda, deixando claro, né, que muitas vezes as escolas particulares conseguiram até dentro de algumas limitações. Dentro de algumas limitações, mas conseguiram entregar um serviço online. Já escolas públicas muitas vezes não tinham condições, e isso é condição sine qua non para que nós possamos garantir o que a Base Nacional preconiza, que é garantir educação de qualidade para todos os jovens brasileiros. Há necessidade urgente de investimento estrutural nas escolas públicas, porque para que nós tenhamos esse novo modelo de ensino médio, nós precisamos ter mais salas de aula. Nós sabemos que escolas públicas, em algumas situações, elas têm as aulas no período regular, mas são usadas para os outros fins no contraturno. É necessário que haja investimento em tecnologia, é necessário que haja valorização e capacitação dos professores. Então, nesse ponto, eu concordo com essas reivindicações, porque senão, cada vez mais, nós teremos o aumento da desigualdade, na minha ideia, dessa proposta que vem para agregar para um ensino que precisa, de fato, de um chacoalhão, entre aspas. Nós estamos numa zona de conforto, nós precisamos entregar para os jovens um ensino médio que seja mais atrativo, que faça ele se sentir participante do seu processo de aprendizagem, mas nós precisamos garantir condições iguais a todos. Nós não podemos aceitar essas discrepâncias que hoje existem entre a escola pública e as escolas particulares. É uma mudança muito grande, né? Falando assim, a ponte é muito larga aí, né? Nesse pedaço aí, porque além de formação dos professores, como o senhor disse, né? A formação também da mudança do ensino, de obter nas tecnologias, né? Tem também a predial, né? Porque realmente tem salas de aula que não tem nem condições do professor ministrar a aula, né? Então é bem complicado aí, realmente tem um buraco enorme aí para ser resolvido antes de tudo, né? Gente, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. De volta com o programa Ação Nacional. Nós estamos falando aqui sobre o novo ensino médio. Estou conversando com o educador Fábio Marçal e também com a estudante aqui, Amanda Ribeiro. Bom, a gente está discutindo várias coisas, inclusive terminamos o bloco anterior mostrando aí um protesto dos alunos, né, em várias partes do Brasil contra essa implementação do novo ensino médio. E eu gostaria de ver com o senhor como essa reforma, se ela afeta a formação dos professores. Ela afeta ou não? Afeta. Afeta no sentido de que faz-se necessário uma capacitação, né, do corpo docente de uma forma geral. Até então o considerado ensino médio regular, muitos professores trabalhavam de forma independente, com as suas aulas muitas vezes preparadas, docentes de longo prazo, baseados, né, em estratégias que surtiram efeito até um determinado prazo, mas que para essa geração, talvez, né, junto com outros fatores, tenha feito com que os jovens começassem a perder um pouco do interesse, as estratégias, mesmo, né, aproveitando um pouquinho aqui, hoje em dia tem se estudado muito a respeito da neurociência. Então, qual é a capacidade que esses jovens têm de manter a atenção focada numa aula? Então, isso hoje é discutido e a gente precisa ter novas estratégias para manter esse jovem focado numa mesma atividade. Então, para que o corpo docente ele saia dessa situação
que eu vou colocar aqui como zona de conforto, mas não entendam, não entendam mal, Não é difamar, né? É necessário que haja sim uma capacitação, e isso reflete também na educação de jovens e adultos, porque por mais que ali o interesse seja o diploma, muitas vezes, né, esses adultos, esses pais de família tiveram que abandonar a escola no momento que foram para o mercado de trabalho, mas agora retornando mesmo, né, pleiteando essa possibilidade, eles precisam ter novas formas, né, de aprendizado para que possam estar capacitados, aqueles que têm interesse em ingressar em ensino superior, um segundo curso superior. E aqui eu também faço referência aos alunos que têm necessidades educacionais especiais. É isso que eu ia até perguntar. Como é que fica esses alunos, né, inseridos dentro da sala de aula? Porque no estado, por exemplo, eles têm que estar dentro da sala de aula junto com os outros, né? Eu não sei se na particular é assim também ou não. Sim, é direito de todo aluno com necessidade educacional especial assegurado que ele tenha direito a desenvolver as suas capacidades, as suas potencialidades. É obrigação do Estado, se ele tiver alguma necessidade que seja mais no sentido comportamental, que ele tenha um acompanhante terapêutico para que possa ter todas as suas necessidades ali comportamentais assistidas. Então, no que se refere a esses alunos também, que hoje nós sabemos essas necessidades educacionais especiais, elas não são limitantes. O jovem ele pode sim, né, ter uma vida escolar plena, ter uma realização profissional, porque hoje em dia sim, existem muito mais estudos nesse sentido. Todos nós, né, temos as nossas particularidades. Então, para o novo ensino médio, a capacitação docente faz-se necessária, faz-se imprescindível, momentos de troca, para que nós tenhamos, de fato, essa aprendizagem sendo significativa. Eu acho que é muito importante que nós consigamos diferenciar o que era a memorização, né, do nosso tempo, não faz mais sentido. Nós temos que entregar para o jovem, ele tem acesso à informação de diversas formas. Ele tem a tecnologia que, às vezes, é um meio que tem muito mais fontes de informação do que os livros. Só que nós precisamos fazer com que essas informações, primeiro, sejam de fontes confiáveis e que tragam aprendizagem significativa para eles. Na nossa época, mano, a gente abria o Atlas, né? A gente não fazia um Google quando a gente falava, faz um Google aí que você já acha, né? A gente tinha que abrir a Barça, né? Quem não tinha coleção da Barça em casa, né? Para quem é mais antigo aí, vai saber, tinha lá, se você quisesse fazer um mapa, por exemplo, quisesse saber, você tinha que abrir lá e verificar tudo, né? Fazer aqueles desenhos do mapa, passar em papel carbono, sim, depois o papel transferir para cá, era papel de seda, melhor dizendo, sim, né? Era bem divertido, viu? Hoje é tão fácil, né? Mas enfim, são mudanças, né? A tecnologia ela veio, avançou demais no conhecimento deles, né? Principalmente que eles têm um conhecimento bem mais vasto, avançado em relação a isso, o que é bom, né? O que também faz com que nós tenhamos que fazer uma adaptação, né? Até os pais em diante de cuidar também desses alunos, né? Saber lidar com eles, né? Como, né? Entrar nesse meio. Eu acho que isso afeta também a educação dos adultos, essa mudança. De certo modo, sim. Eu acho que, na verdade, isso é a base nacional comum curricular, ela deixa muito claro, né? Nós precisamos garantir que a educação ela seja de qualidade ao longo de toda a educação, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, para que nós possamos fazer essa transição de forma fluida. Então, interfere à medida que os professores, eles mais engajados, eles se capacitando, eles conseguem trazer para essas salas de aula esse tipo de aprendizado. E nas escolas rurais, como é que implementam uma coisa dessa? Aí a gente volta a falar, né, daquela coisa dos locais, né? Sim, mas aí eu vou até fazer referência à minha mãe, que foi professora de escola rural. Se eles não têm a tecnologia no que se refere a questões de aspectos tecnológicos, eles têm a criatividade a seu favor. Eles têm os espaços para fazer momentos de troca. Eles podem fazer, por exemplo, usar a metodologia ativa no que a gente chama de rotação por estações. Eles podem formar grupos com discussões e, dado um tempo, e aí nós estamos falando de relógio, eles trocam esses grupos
para depois chegar à conclusão daquele tema que foi proposto. Então vai muito da criatividade do professor e isso nós temos de sobra no Brasil, né? Professores criativos e boa parte deles está sim disposta a entender como que esse ensino médio pode trazer para o jovem um ensino mais interessante, mais que ele esteja mais engajado e consequentemente que nós tenhamos uma menor evasão e também nós tenhamos melhor desempenho nas avaliações externas. Aí entra aquilo que a gente estava falando dos professores, que eles terão a necessidade de se adaptar a esse novo formato, a necessidade de passar por uma reestruturação. Porque nesse novo formato, se não estou errado, que estou entendendo aqui, professor, na verdade, o professor vai ter uma certa liberdade de atuação daquela matéria. Sim. Não vai ser aquela coisa que a gente fazia decoreba, né, ditado, que a gente tinha que ler e responder na íntegra, né? Sim. O currículo vai ter, a Secretaria de Educação, os colégios, eles têm autonomia na formação do currículo. Então, por exemplo, isso vai ser muito importante, né, que os professores conversem nos momentos de planejamento. Planejamento escolar vai se tornar algo fundamental, porque eles podem começar a trabalhar por temas. Eles podem sugerir um tema e cada professor, dentro do seu componente curricular, abordar esse tema de forma interdisciplinar. Mais uma metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em projetos, né? Que a gente também pode trazer lá de fora dos Estados Unidos, que é a Project Based Learning, o famoso PBL. Isso é muito comum. Nós colocamos uma questão norteadora e deixamos para a turma esse projeto, onde eles vão utilizar de várias ferramentas para conseguir resolver, por exemplo, o problema de uma região. E aí eles vão utilizar de várias ferramentas, lógico, né, com a participação do professor, mediando o processo de aprendizagem, com o resultado final, que pode ser um projeto, por exemplo, né, aproveitando aí que eles gostam tanto de tecnologia, a criação de um aplicativo que pode ser apresentado para a comunidade escolar. Então isso vai gerar engajamento, porque eles vão se sentir participantes do processo da aprendizagem que foi ali, né, colocada para eles. Olha, professor, só para a gente encerrar essa parte aqui, o ministro da Educação, Camilo Santana, se coloca contra a revogação do novo ensino médio, mas defende aí um ajuste. E o governo, no último dia 3 de abril, ele suspendeu a implementação do mesmo, atendendo à revogação de alguns protestos aí e tudo mais. Acho que é o caminho, não? O senhor mesmo disse no início que não há como revogar, né? O novo ensino médio, né? Não, porque foi por uma força de lei, mas faz-se necessário um ajuste, sim, né? Porque, a princípio, o Enem de 2024 já teria como prerrogativa o novo ensino médio. Mas ao longo do nosso bate-papo de hoje, nós vimos várias discrepâncias que há entre diferentes regiões do nosso país, que há entre escolas particulares e ensino público. Então, não há necessidade de pressa nesse momento. Desde a época dos meus pais, eu sou filho de educadores, que existe essa discussão de se potencializar áreas de interesse, quando, não sei se você vai se lembrar, mas tinha o científico, o propedêutico, e assim, essas discussões, ela sempre houve. Não há necessidade da gente revogar, mas há necessidade sim de uma discussão mais profunda. Por isso, essa questão e isso já está definido, o Enem 2024, ele não vai seguir esse modelo do novo ensino médio. Façamos discussões, que nós possamos abrir essas conversas para audiências públicas e coloquemos, né, nesse diálogo diferentes ramos da sociedade. Chamemos o Conselho Nacional de Educação, chamemos a sociedade civil e os maiores interessados, que são os alunos, os professores, a comunidade escolar. Dessa forma, eu acho que nós teremos mais equilíbrio para que nós tenhamos um ensino médio de fato novo, um ensino médio mais atraente, um ensino médio que faça sentido para essa geração. Isso aí. Bom, professor Fábio, Marçal, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Ação Nacional. Imagina, eu que agradeço. E Amanda, obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Olha, sucesso aí na sua carreira, hein? Estamos torcendo por você. Obrigada. Legal. Olha, gente, o Ação Nacional fica por aqui e volta na semana que vem a discutir mais um assunto para você. Até lá.